Fala, rapaziada, ligada aqui no canal Amadeu Vasco, Emerson Rocha do canal Atenção Vascaínos e também no canal Emerson Rocha, chegando aqui para trazer as últimas informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pedindo para você que ainda não é inscrito no canal, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se no canal, é de graça, não custa nada. Você também ajuda bastante o canal acionando o sininho das notificações, assim sempre que subir um vídeo ou fizer uma live aqui no canal Amadeu Vasco, você vai receber o aviso para você poder assistir o conteúdo. E claro, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. É só copiar o link e jogar lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo, chama a rapaziada para também curtir aqui o nosso conteúdo. E olha, só para explicar para vocês, nosso querido Luiz Amadeu tá no finalzinho, ainda mais que essa coisa do frio, né? Gargantinha dele tá sendo poupada, para daqui a pouco ele voltar a gravar aqui os conteúdos para a rapaziada também que tá ligada aqui no canal Amadeu Vasco. Então, é importante a gente também poder ajudar. Se você ainda não é membro do canal Amadeu Vasco, seja membro, tem um botão aqui embaixo também, seja membro, escolhe um dos planos para você ajudar também a fazer o trabalho que é feito aqui no canal Amadeu Vasco. E já, nosso Amadeuzinho vai voltar aqui a fazer o conteúdo. Enquanto isso, a gente traz algumas informações. Vamos começar aqui a falar sobre o Vasco, né, que nos bastidores está bem movimentado, né? O time já se representou, está trabalhando lá no CT Moacir Barbosa, com o comando do Bruno Lazzaroni, ainda na espera do novo treinador, enfim, a direção do futebol está trabalhando, o Admar Lopes, agora o novo CEO da SAF, o Fred Luz e toda a rapaziada ligada ao futebol do Vasco. Mas, ora, fora das quatro linhas é que o bagulho tá doido, o bicho tá pegando. E ontem, lá no Atenção Vascaínos, o Flávio Dias teve uma entrevista exclusiva com o presidente Pedrinho. E o Pedrinho falou sobre vários assuntos, sobre vários temas, e aí o Pedrinho começou a colocar também um pouco da sua mágoa que está acontecendo também nos bastidores do Vasco, sobre algumas pessoas que estavam ligadas a ele na direção, que acabaram, em princípio, rachando a gestão, né? E tanto que ele exonerou, entre outros, o próprio ex-VP de jurídico do Vasco, Felipe Carregal. E aí, Pedrinho começou a colocar pontos importantes e a gente vai trazer aqui um ponto para a galera poder também visualizar aqui no canal Amadeu Vasco sobre uma fala do Pedrinho sobre a questão do Marcos Lamáquia, né? Como é que está essa negociação, como é que está esse processo e se o torcedor do Vasco que está um pouco alheio a tudo que está acontecendo, essa venda vai sair? Será que sai? Então vamos ouvir o presidente Pedrinho falando sobre Marcos Lamáquia. Sobre o Marcos Lamáquia. Porque a gente tem duas fotos do Lamáquia circulando e as pessoas brincam até se ele não existe, se ele existe. Quem é o Marcos Lamáquia? Por que o Marcos Lamáquia? E é claro, eu tenho que perguntar a relação que se levanta da suspeita do pai, da Leila, do Palmeiras, e que suscita dúvidas aí do presidente do Flamengo e de outros players aí do mercado. O que você falaria ao torcedor do Vasco sobre quem é esse futuro investidor, se, é claro, a venda acontecer? O Lamáquia, por si só, é uma grande marca, né? A família Lamáquia é uma grande marca. O Lamáquia é um cara extremamente rico, onde tem a sua madrasta, que tem um sucesso enorme no futebol, que é uma das grandes gestoras e presidente de clube, que é uma referência, inclusive, para mim, muito capacitada, onde ele tem uma ambição muito grande de, como eu falei já no início, de levar o Vasco novamente ao topo, com processos que serão muito acelerados com o investidor, que a gente levaria anos e anos e anos se não tivesse um investidor aqui, que tem um desejo enorme para reconstruir, dar andamento na reconstrução da instituição, e na realidade a gente está fazendo uma melhoria incomparável de investidor. Sai um investidor que até me assusta tomar o controle de novo, para entrar num investidor que realmente quer fazer um aporte que muda para sempre assim a estrutura do Vasco. Quer dizer que o Vasco, se entrar agora, o Vasco é campeão no outro ano? Eu não estou falando sobre isso, porque o futebol tem muitas variáveis. Eu estou falando que é um investidor onde o Vasco vai ser um clube de primeira linha em todas as áreas. Estruturado, salário em dia, não tem mais conversa de será que vai pagar, será que tem transfer ban, precisa de pegar empréstimo. Acabou. A dívida do Vasco, só dele assumir a dívida do Vasco, é o maior benefício que o Vasco está fazendo. As pessoas não estão entendendo isso. Ele assumindo o fluxo de caixa, assumindo a dívida do Vasco, o Vasco já está em outro nível. É uma estrutura de recuperação de uma credibilidade institucional
fora do comum. Então, assim, é um cara que quer muito isso. E é uma pena que isso tenha acontecido bem na reta final da negociação. Beleza, esse é o presidente Pedrinho nessa entrevista exclusiva ao canal Atenção Vascaínos. E agora a gente vai trazer também porque o companheiro Lucas Pedrosa, grande jornalista Lucas Pedrosa, fez uma entrevista ontem com o José Lamáquia, pai do Marcos Lamáquia. E a gente vai trazer alguns pontos importantes dessa entrevista. Por exemplo, o Lucas Pedrosa perguntou ao Marcos Lamáquia: como avalista do seu filho, quanto você colocou à disposição? José Lamáquia respondeu: todo o meu patrimônio, porque ele é meu filho e meu herdeiro. E o Lucas Pedrosa: quanto ao afastamento do Pedrinho, prejudica as negociações. José Lamáquia: bastante. O problema é uma briga política que, inclusive, de uma maneira irresponsável, eles vão falir o Vasco. O Vasco está falido. Eles estão atrapalhando. Quem pôr dinheiro lá vão ser nós. As pessoas envolvidas vão levar o Vasco à falência, disse o José Lamáquia. E aí o Pedrosa perguntou o seguinte: qual é o plano de vocês comprando o Vasco? O que será feito de diferente? E o Lamáquia respondeu: vamos botar dinheiro para o Vasco disputar todos os campeonatos do Brasil. Todos. Vamos botar dinheiro, reerguer, meu filho vai comprar e eu vou defender até o fim, porque a qualquer pai defenderia seu filho. E sabemos como fazer. E o Pedrosa emendou: recebi informação que já havia uma festa prevista em caso de aprovação da venda. Procede? E o José Lamáquia confirmou: já iríamos anunciar em julho. A festa na Lagoa estava sendo organizada. E teve mais um trecho importante que a gente destaca aqui, que o Pedrosa perguntou: e vocês desistiram? E o José Lamáquia respondeu: não vamos desistir. Temos um compromisso com o Pedrinho, que trabalha para o Vasco, gosta do Vasco e é honesto. Estou com 83 anos, nunca prejudiquei ninguém na minha vida. Vasculha minha vida, por isso eu fico estarrecido com o que fizeram. Eu não desisto. Eu e meu filho vamos salvar o Vasco. Estamos prontos para fazer um time de primeira lá. Agora eles que arrumem. A folha de pagamento, quem vai pagar? O Vasco não tem um centavo para colocar. E o Lucas Pedrosa perguntou: e a questão das ações da ICAP? Vocês estão prontos para comprar? José Lamáquia: nós conhecemos eles. Ele, Marcos Lamáquia Faria, né? Compra se for preciso. E para fechar, o Pedrosa perguntou: como anda a relação de vocês com o Pedrinho? A decisão na justiça impacta a confiança? E o José Lamáquia foi claro e objetivo: confiança total no Pedrinho. Ele nos procurou para comprar o Vasco. A torcida precisa pressionar para colocar dinheiro. Cadê eles? São irresponsáveis. Usar o judiciário para prejudicar o Vasco é um absurdo. Eles vão negar, mas não têm coragem de colocar a cara, de se expor. Já que entrei nessa briga, eu não saio nem morto. 200% fechado com o Pedrinho, nessa entrevista que o Lamáquia deu ao Pedrosa, né, ao Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. E também a situação do Vasco hoje já está sendo direcionado, já sendo gerenciado pela essa senhora que você está vendo aí, a Samantha Longo, doutora Samantha Longo, que é a interventora nomeada pela Justiça para comandar o Vasco nesse momento, na Vasco da Gama SAF. E ela deu uma entrevista ao GE e falou algumas coisas importantes. Por exemplo: eu sou a interventora, sou a gestora da SAF, então eu tenho a caneta para dizer: contrata esse, demite aquele. No fundo, a última palavra é minha, mas eu não tenho o perfil de decidir parte esportiva. Não tenho nem time, não torço para nenhum. Tenho um perfil conciliador, por isso a juíza me escolheu. Eu não sou pé na porta, não vou falar. Quem tem que escolher treinador sou eu. Quem tem que contratar sou eu e vou trocar todo mundo. Não é assim e não é a minha intenção. Não quero causar. Quero ajudar o Vasco a sair dessa situação, mas juridicamente esse poder é meu, segundo a Samantha Longo. E ela foi mais além, numa outra pergunta, ela disse o seguinte: hoje eu conversei com muita gente, hoje foi ontem, né? Conversei com muita gente do jurídico, do Vasco, da 777, pessoas do Conselho Fiscal da SAF e mais. Amanhã, que seria hoje, estarei pessoalmente na SAF, terei uma conversa com o CEO, Fred Luz, para entender a estrutura e tomar as melhores decisões, de quem decide o que. Vou ter a reunião na sede da SAF e terei retrato melhor sobre as decisões. Minha ideia é manter a parte esportiva com quem entende do assunto para termos o mínimo de prejuízo para o clube nessa parte. Quero que o clube continue cada vez melhor, não quero causar conflitos, quero tirar. Segundo aqui a Samantha Longo, a nova interventora do Vasco. E para fechar, vou trazer mais uma parte importante, que é ela falando sobre a questão da preocupação do torcedor na contratação de atletas e também de treinador. Ela diz o seguinte: seria muito precipitado eu me pronunciar sobre isso. Contratações
baixo e conversa avançada sobre De Ossa. Até agora ninguém me trouxe isso. Sei da falta de técnico da janela, esse ponto específico ninguém falou. Vou saber melhor a partir de amanhã. O clube está em recuperação judicial, cumprindo o plano de recuperação judicial. As contratações são fundamentais para o futebol. A gente sabe que o time fez recentemente. Pela informação que tenho, 100 milhões foram gastos contratações esse ano. Qualquer outra contratação certamente passará por uma análise criteriosa. Se o clube tem dinheiro, se poderá continuar pagando os credores. Essa análise financeira eu farei com o meu time. Não é uma decisão só de contratar ou não, e sim se cabe dentro do que o Vasco tem, concluiu a Samantha Longo, interventora do Vasco. Então a gente traz as informações para vocês, todos os detalhes, a fala do Pedrinho, a entrevista do José Lamáquia e também essa entrevista da Samantha Longo, que é a nova interventora que está fazendo a gestão da Vasco da Gama SAF. Há uma possibilidade, sim, da questão da liminar que destituiu o comando da Vasco da Gama SAF, o comitê, né, com as 3 pessoas, de ser derrubada nas próximas horas. A gente fica na expectativa, mas também, como até agora não caiu, quem está fazendo a gestão da Vasco da Gama SAF é a doutora Samantha Longo. E aí, torcedor, o que você está achando disso tudo? Comenta aqui embaixo. E claro, sua participação aqui no canal Amadeu Vasco sempre é muito importante. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e compartilhe para chegar a outros vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui!